Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as eleições legislativas do próximo dia 30. Hoje temos connosco o cabeça de lista do MPT, Partido da Terra. Está quase a completar 52 anos de idade, é engenheiro licenciado em Engenharia Informática, trabalha na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, reside no Montijo, é uma pessoa que tem vivido no Montijo, e tem tido participação no movimento associativo e no sindicalismo. Em 2015 já foi candidato, mas como suplente pelo MPT, e é independente, apesar de esta ligação ao MPT, continua a ser uma pessoa que não é militante do partido. Miguel Ângelo Rodrigues, obrigado por ter acedido a dar-nos esta entrevista. É um independente, como eu já disse, e porquê candidatar-se pelo MPT? Eu, nestas eleições, eu decidi que poderia fazer a diferença aqui no distrito de Setúbal. Eu moro no Montijo, numa cidade onde há muito a fazer a nível de administração local, e tenho estado envolvido, como disse, numa associação que é a Somos Peixinho, onde temos desenvolvido vários projetos culturais, e portanto há muito a fazer neste distrito. Eu estava-me a lembrar agora, aqui na entrada vi uma publicação vossa que dizia Setúbal no centro do mundo. Eu acho que essa é uma ideia muito positiva e que eu compro de imediato, ou seja, vamos colocar Setúbal no centro do mundo. Há muito para fazer aqui. Eu vejo as pessoas, vejo as pessoas principalmente a votarem em partidos, quer dizer, não se pode votar sempre no mesmo partido e esperar um resultado diferente, quer dizer, nós queremos fazer diferente, temos que votar nas pessoas que podem fazer diferente. E o Partido da Terra, que diferença é que pode fazer? O Partido da Terra, portanto, eu procurei o Partido da Terra e entretanto vejo que há muito em comum entre mim e o Partido da Terra. Por exemplo, os 4 eixos que estão no manifesto político do Partido da Terra, que são as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável, o primeiro pilar. O segundo pilar, a saúde e a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, que é algo que eu também acredito, não é? Sendo funcionário público, eu sou o primeiro defensor de termos uma saúde pública, termos uma educação pública, termos as condições para que todas as pessoas em igualdade tenham acesso a estas valências. O terceiro pilar é a cidadania, a transparência e o combate à corrupção. Pronto, caímos outra vez na mesma questão, as pessoas votam sempre nos mesmos partidos e a gente vai vendo os exemplos que temos na televisão de a justiça não estar a funcionar com a rapidez que é necessária. Esta área da justiça há muita transformação que é necessária. Eu para entregar aqui a candidatura no Tribunal de Setúbal, eu peço à pessoa para me assinar um papel para ser candidato e pertencer à minha lista. E a pessoa envia-me o papel digitalizado. Eu imprimo e eu imprimo os papéis, para ter os papéis todos, para entregar no tribunal. O tribunal, ao receber o papel, digitaliza o papel, guarda no processo e guarda os papéis. Ou seja, há aqui uma duplicação, uma ineficiência de processos, que é uma coisa incrível. Estamos a falar da área da justiça. E o quarto pilar é a igualdade e as minorias. Sim, igualdade, dignidade da pessoa humana e minorias. Desse manifesto do Partido da Terra, que é não propriamente um programa eleitoral, mas um manifesto de 13 páginas, já falou dos eixos, dos 4 eixos, mas que propostas é que destaca em concreto? Eu lembro-me, por exemplo, de algumas no âmbito das alterações climáticas. O Partido da Terra defende que os transportes públicos têm que ser todos elétricos até 2030. Acha que isto é execuível? Não apenas os comboios, mas também os autocarros. Sim, todos os transportes serem... Eu nasci no Montijo, sou residente no Montijo. Se eu quiser ir à Almada de transportes públicos, eu tenho que apanhar um barco para Lisboa e depois apanhar outro barco para a Almada. Ou então tenho que ir apanhar um autocarro para o Pinhal Novo e depois um comboio para a Almada. Quer dizer, isto tudo não tem um transporte direto e fácil, não é?
E estes transportes têm determinadas horas, não é? Portanto, nos barcos estamos a falar de barcos de meia hora. Ora, isto não existe uma área metropolitana de Lisboa, não é? Porque existe uma margem norte e existe uma margem sul. Não existe uma área metropolitana de Lisboa. Existe só no Se eu morar na margem norte e estiver em Lisboa, eu facilmente chego a Almada, ao Montijo, ao Seixal, ao Barreiro, ao Alcochete, pronto, chego facilmente a todos esses locais. Mas se eu morar na margem sul e quiser ir para um dos outros, é muito mais complicado, não é? Sobre as propostas do Partido da Terra, pode desenvolver mais algumas, mas eu até refiro duas que acho que fazem, posso dizê-lo, sem problema, que acho que são coisas que fazem sentido e que não estão implementadas ainda. Por exemplo, o gás de garrafa de botija ter tarifa social, é uma coisa que se tem ouvido falar muito, mas na prática não funciona, e temos aqui no Setubalense conhecimento de muitos idosos que se queixam com dificuldades económicas e que não têm acesso à ajuda, à tarifa social na compra das botijas, e também a existência de balcões do cidadão nas freguesias, haver uma rede nacional de balcões dos cidadãos, como as lojas do cidadão, nas freguesias nacionais. Não sei se quer explicar estas medidas ou se quer falar de outras. Sim, podemos falar nessas, quer dizer, a transformação digital é essencial para termos, relativamente às alterações climáticas, não é? Sem transformação digital, se continuássemos a utilizar o carvão como utilizávamos até agora e o petróleo, nada disto é viável, não é? As matérias-primas estão a acabar, não é? Se nós continuarmos ao consumo de matérias-primas que temos tido agora nos últimos anos, rapidamente as matérias-primas acabam. Portanto, é por isso que a minha preocupação número 1, em termos desta candidatura e em termos do que se pode fazer pelo país e pelo mundo, não é? Pelo planeta Terra, é implementar uma economia circular. As pessoas não sabem o que é a economia circular, e eu confesso que também não conhecia muito bem o que era a economia circular, mas neste momento o Instituto Superior Técnico tem aberto uma formação, daquelas formações abertas, gratuitas para toda a gente, que é um MOOC, Massivo Online Open Course, que explica tudo sobre a economia circular. E porquê é que a economia circular é importante? Quer dizer, as pessoas podem não saber o que é a economia circular. Basicamente é, em vez de andarmos a conduzir as coisas... É mais fácil explicarmos o que é a economia atual. É reutilizar... É uma economia linear, menos, sim. Que começa, nós recolhemos a matéria-prima a baixo custo, não é? É recolher, tirar o petróleo da terra, consumimos, desperdiçamos e vamos buscar novamente recursos naturais. Sim, e depois no final da linha deita-se fora. Eu comprei uma máquina de lavar a roupa que ao final do período da garantia partiu uma cruzeta, que acho que o técnico disse-me que é uma pecinha pequenina na máquina. Tem que ser eu tenho uma máquina de 400 € em casa e disseram-me, não, você compra uma máquina nova, isso não serve para nada. Ora, isto não pode ser, não é? Uma empresa que produz máquinas de lavar a roupa ou louça ou outra máquina qualquer tem que ser responsabilizada por isto. E se a máquina avaria com uma peça que custa €1... Não é racional mandar a máquina toda fora em vez de apenas a peça. Sim, a máquina tem que ser reparada por €1. E isto, a economia circular, é precisamente isso, é utilizar o máximo da vida dos produtos. Podemos mudar também, eu estava a falar há bocado em processos, podemos mudar os processos da forma como consumimos máquinas de lavar roupa. Ou seja, já temos o exemplo das lojas que as pessoas vão às lavanderias e lavam. Há ali uma máquina industrial que pode ser utilizada há vários anos e é uma solução que existe atualmente, não é? Agora, qual seria a solução ideal? Seria, eu comprava na mesma a minha máquina, porque dá-me mais jeito de ter a máquina em casa, eu não quero estar a levar a roupa para o outro lado. Eu, em vez de comprar a máquina, alugava a máquina ao fabricante. Alugava a máquina, pago-lhe meia dúzia de euros por mês e pronto, e está ali a máquina. Pronto. O fabricante, se fizer uma máquina boa que dure 50 anos, isto vai ser um ótimo negócio, porque eu estou-lhe a pagar todos os meses e aquilo só tem um custo uma vez para ele. Em propostas concretas aqui para a região, os temas de maior proximidade, começaríamos talvez, há pouco falou na área metropolitana de Lisboa, que depois na prática não é uma verdadeira área metropolitana de Lisboa,
O que é que defende em termos de organização administrativa do território relativamente à Península de Setúbal ou ao Distrito qualquer de Setúbal? pessoa que esteja envolvida com fundos comunitários, eu comecei a trabalhar na administração pública em 1992. Na altura começaram a aparecer as primeiras verbas comunitárias para mudar as coisas. Quem sabe como funcionam a atribuição dos fundos e quais são as zonas mais necessitadas para terem esses fundos, não é? Temos regiões periféricas, por exemplo. Agora, aqui no caso concreto de Setúbal, do distrito de Setúbal, é um distrito enorme. Eu não posso estar a dizer que não vou dar uma verba para Santiago de Cacém, quando aqui em Almada, quer dizer, as realidades são completamente diferentes, não é? O número de habitantes não tem nada a ver, as condições que há aqui em Almada não há em Santiago de Cacém. E nessa perspectiva, qual seria a organização mais adequada? Em relação a... fala-se muito nas caixinhas, as NUTs e como é que arrumamos isto, quer dizer, eu parto sempre de um princípio base, que é, as coisas já estão divididas, eu não preciso andar aqui a criar divisões e a alterar divisões. Já tenho freguesias e já tenho concelhos e tenho distritos. O princípio que está aqui na área metropolitana de Lisboa é pegar ali em tudo, aquela mancha ali à volta e mete-se tudo no mesmo saco. Tem alguma lógica, mas como vimos logo no início desta entrevista, a questão dos transportes, quer dizer, dos transportes foi só um exemplo, não é? A margem norte é uma coisa, a margem sul é outra. E, portanto, se temos estas diferenças todas, se calhar não faz sentido estar aqui a chamar uma bola área metropolitana de Lisboa. O que é que faz sentido? Se calhar fazia mais sentido regiões semelhantes. Eu lembro-me daquela, por exemplo, as cidades às vezes fazem aquela, não é parceria, como é que eles chamam? Geminação com outra cidade no outro lado do mundo. Quer dizer, verifica-se que às vezes uma cidade do outro lado do mundo tem ali coisas em comuns e as cidades potenciam-se uma à outra. Eu acredito que isso é possível fazer aqui. Mas para responder a essa pergunta das NUTs, quer dizer, o que temos... Das NUTs e da organização territorial, também a regionalização. O que temos que ter uma divisão que seja justa para a distribuição das verbas. Como eu já expliquei, a área metropolitana de Lisboa Norte e a área metropolitana Sul, eu acho que faz sentido. Autonomizar a Península de Setúbal relativamente ao resto da área metropolitana. A área metropolitana, porque se nós compararmos a área metropolitana Sul com o resto do distrito de Setúbal, também há grandes diferenças. Portanto, também não podemos pôr só o distrito de Setúbal, não é? Mas também não podemos ter um mapa de regiõezinhas ou de NUTezinhas, digamos assim, não é? Sim. Sobre a regionalização, tem um pensamento? O que é que defende? A regionalização. Acha que faz falta, é favorável à regionalização e com que mapas, com que calendário para 2024, como tem sido falar? Eu tanto posso dizer que sim como não, quer dizer, depende de que regionalização é que estamos a falar. Como eu já disse, já há divisões administrativas e já há câmaras municipais, já há juntas de freguesia. E há distritos, embora esvaziados agora de atribuição. Eu não preciso de mais organismos no terreno. Eu preciso é tirar proveito e dar ferramentas para que esses organismos possam atuar. Claro, por exemplo, uma junta de freguesia que não tenha funcionários e que não tenha, que o presidente da junta de freguesia nem sequer está a tempo inteiro, não vai gerir aquela freguesia não vai potenciar aquela freguesia como poderia ser, não é? Devo concluir que lhe parece mais útil a descentralização do que a regionalização, é isso? Lembro-me sempre um exemplo quando eu fui trabalhar para o Ministério da Educação. Eu já passei por 7 ministérios diferentes e, portanto, também conheço várias realidades. Quando eu cheguei ao Ministério da Educação como diretor de serviços, eu vi um dos melhores exemplos em termos de administração pública, que era todos os funcionários do Ministério eram pagos pela mesma entidade, que era a Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Isto há em 2003. Portanto, em 2003 já era assim, agora é assim em muitos sítios.
mas em 2003 eu, pelo menos só conhecia aquele exemplo. Portanto, todos os funcionários do Ministério recebiam o ordenado pago pela Secretaria-Geral daquele Ministério. E depois tinha o caso oposto, que era o pior exemplo. Qual era o pior exemplo? É as escolas. Os funcionários das escolas, os professores e os funcionários das escolas eram pagos pela escola e não por esta entidade central que já pagava milhares de ordenados e já preenchia. Ou seja, temos aqui uma organização, um processo que está mal organizado. Atualmente acho que ainda era assim. E qual era a justificação para isto? Mas as escolas têm autonomia. Claro que sim. As escolas têm autonomia. A escola contrata quem quiser. A escola abre os concursos para os professores e tem a autonomia toda na sua área. Agora, quem processa vencimentos é aquela entidade. E a escola diz àquela entidade, olha, paguem este professor que está aqui a trabalhar. E pronto. E na questão da regionalização também é um bocado isto, quer dizer, já existem uma série de mecanismos, já existem uma série de estruturas e não se está a tirar proveito do que existe. Tem vivido no Montijo, portanto com certeza que este tema do aeroporto é um tema que está particularmente próximo de si. O que é que te vende? O aeroporto deve ser construído no Montijo, em Alcochete ou em nenhum dos sítios? Em nenhum dos locais? Também já mudei de ideias ao longo dos últimos anos. E porquê? Eu nasci no Montijo e cresci com os aviões a passarem por cima da casa, faz um barulho enorme. Militares, não é? Os aviões militares. Os aviões militares eram os Fiat na altura. E os Hércules agora mais recentemente. E os Hércules, sim. E, portanto, crescia com esses aviões, são aviões pequeninos, não é? Se estamos a falar de um Boeing comparado com um Fiat, comparar com um Boeing a dimensão é outra. Portanto, se eu já me queixava do Fiat que passava lá em cima da minha casa e aquilo era um barulho maluco, então de um Boeing ainda pior. Depois, há uns anos atrás, eu vi um destes aviões a cair. Eu estava a falar com a minha avó na Marquise e vejo por trás um avião que ia numa posição anormal, tipo, ia assim de lado e ia a descer. E eu a ver as árvores do parque ali em fundo e ia pensar, não é normal, quer dizer, depois caiu o avião. Mesmo que fosse alguma manobra, o piloto não ia para ali fazer manobra. O avião caiu e matou uma pessoa na casa. Isso significa que mas era um avião pequenino. Desses Fiat, talvez. Porque se fosse um Boeing, havia muita gente. Uma tragédia muito maior. Isso significa que por razões de segurança e de qualidade de vida das pessoas do Montijo é contrário à localização do aeroporto do Montijo. Sim, e depois há uma coisa magnífica que eu não sei se o Francisco conhece, que é um prazer ir ali às margens, mesmo na cidade do Montijo, o Montijo e ver os flamingos ali. Ou seja, eu estou ali num restaurante ali na zona do Cais dos Vapores e vejo os flamingos ali a pouca distância. E no caso de Alcochete, já admite que aí poderia ser uma boa localização ou acha mesmo que não faz falta um novo aeroporto e muito menos na margem? Eu estava a dizer que mudei de ideias. Porquê é que eu mudei de ideias? Porque há uns anos atrás, quando falaram pôr o aeroporto na base aérea, eu achei que fazia sentido porque já lá estão pistas. Entretanto, eu li os relatórios de alguns especialistas que dizem que aquelas pistas não servem, que são muito curtas. Lá está a questão do avião ser o Fiat é um avião pequenino e o outro, o Boeing, não tem comparação. Portanto, se aquela pista não serve, e caíram, vários dos aviões que caíram, foi por causa de embates em aves. Não sei se o Francisco tem esta ideia. Ali na base aérea do Montijo. Sim. Mas também não há um histórico de grandes quedas de aviões. Há esse que se relatou e há agora mais recentemente um exercício com um Hércules C-130, mas isso foi uma questão de erro humano. Não foi só um que caiu, foram pelo menos dois. E ambos com mortes. Isso eu lembro-me, eu só tenho 52 anos. Portanto, e ambos os casos... 2 aviões caíram mesmo em cima da cidade do Montijo. Um perto da escola secundária do Montijo e outro perto ali do bairro do Moco, muito próximo de uma escola primária. Mesmo ali ao lado da escola primária. Quer dizer, que ele não caiu na escola primária. Eu calculo que o piloto que caiu no bairro do Moco, devia estar a direcionar o avião para o cemitério. E caiu mesmo antes do cemitério. O piloto
que caiu ao pé do parque, estava a direcionar para uma zona que não havia casas. Descampado. Também não chegou a apanhar o descampado, apanhou a última casa e pronto, faleceu a senhora que lá morava. Nas últimas eleições, quando digo as últimas, não são só as de 2019, em eleições recentes o MPT tem concorrido em coligações e desta vez optou ou chegou à situação de concorrer sozinho. No seu entender, isso é melhor ou pior para o Partido da Terra? Assim, para mim, eu sou independente, para mim é ótimo. Portanto, eu faço a minha candidatura, o meu programa, defendo aqui as minhas coisas e depois tenho a vantagem das minhas coisas encaixarem naquilo que acabou de falar do programa do MPT, não é? Há uma proximidade grande. Até posso explicar como é que eu ouvi falar do MPT a primeira vez. Havia um questionário online em que a gente respondia a 30 perguntas sobre emprego, sobre tudo, saúde, e eu respondia todas as perguntas, eram 30 ou 40 perguntas que estavam online. Tinham a ver com... E depois aquilo dava um posicionamento num gráfico político. E o partido que estava ali mesmo ao meu lado era o MPT. Quem são estes gajos? Nunca tinha ouvido falar no MPT naquela altura, não é? Isto foi em 2000 e qualquer coisa, nunca tinha ouvido falar no MPT. Pronto, ouvia se calhar falado, nunca tinha, melhor dizendo, nunca tinha pensado vou votar no MPT. Acho que nessa altura nunca tinha pensado isso. E depois, com base naquilo, e com base também em ler, quer dizer, eu participei na elaboração aqui do manifesto, mas o manifesto já estava delineado e muitas das coisas do manifesto já vêm de eleições anteriores, não é? Por exemplo, aqui no caso da minha candidatura como independente em 2015 para o MPT, uma das coisas que eu defendi foi a conclusão da Estrada Nacional 4, que é a estrada... Que entretanto foi concluída. Não foi... Não foi concluída. Desde 2015 até agora não está. Está lá na mesma. A variante da Nacional 4 está por concluir. Nacional 4. Variante. Sim. Mas a Nacional 4... A Nacional 4 atravessa a Atalaia. Ora, termos uma estrada nacional a atravessar ali uma localidade não é nada bom. Pronto, mas o que está a falar que não está concluído é a variante, porque a Nacional 4 foi intervencionada e reabilitada recentemente. Sim, mas deixa muito a desejar, não é? Vemos o caso, a Nacional 4 serve à Academia do Sporting e ainda há umas semanas atrás o Nuno Santos do Sporting teve um acidente no cruzamento que se vira para a Academia do Sporting. Aquela estrada não está dimensionada para as condições atuais. E mais, a Vasco da Gama, que foi nessa altura que se pensou em alterar a Nacional 4 e fazer a variante, a Vasco da Gama não tem um acesso para o Montijo, Alcochete. O Partido da Terra não tem conseguido eleger deputados aqui por Setúbal. Acha que desta vez será diferente? E se acha, porquê é que acha? Eu acho que sim, quer dizer, pelo menos estou a fazer tudo por isso e acho que desta vez vamos ser eleitos. Claro que é muito complicado não estar nos debates televisivos e querer ser eleito. Esta é a minha primeira entrevista, nunca tinha dado aqui uma entrevista a nenhum órgão e portanto as pessoas não me conhecem. Eu não sei se neste espaço, nos dias que faltam até dia 30, se eu vou conseguir falar com tanta gente e conseguir os 18 mil votos que em princípio serão necessários para ser eleito. Mas eu até o último dia vou continuar esta guerra e vou tentar. E posso dar também um exemplo disto que eu digo, é preciso fazer diferente, é preciso votar diferente. Eu vou-lhe dar um exemplo do funcionamento das eleições. Não sei se sabe, em Almada existem 198 mesas de voto. Cada mesa de voto tem aproximadamente 5 mil pessoas. Para cada mesa de voto vão 5 pessoas. Só em pessoas para as mesas de voto, o Conselho de Almada precisa de 1000 pessoas, praticamente. E isto é um processo que pronto, os grandes partidos têm habitualmente uma lista de filiados, não é? Coisa que eu não tenho. Os grandes partidos têm mais representação nessas mesas. Sim, já têm uma base de dados de filiados e conseguem meter as pessoas nas mesas. Eu fui à reunião na Câmara de Almada para colocarmos também pessoas do MPT nas mesas. Como não se consegue, os partidos mais pequenos não conseguem. Eu não tinha ninguém, não é? E em Almada não conheço ninguém. Portanto, fui para Cacilhas, fui para o Pregal, andei no centro da Almada a falar com as pessoas.
perguntei a N pessoas que queriam ir para a mesa de voto, e encontrei dezenas de pessoas para irem para o Partido da Terra para a mesa de voto. São pessoas que vão ter esta primeira experiência eleitoral, vão participar no nosso processo democrático, e eu acho que essas pessoas vão votar no Partido da Terra, apesar disso também não ser condição, não é? Pois pronto, mas eles já têm esta valorização. E depois ainda fiz outra coisa diferente. Havia duas escolas onde há votação, onde eu não tinha ninguém dessas pessoas que encontrei, não tinha ninguém para pôr lá nas mesas de voto. O que é que eu fiz? Contactei o Conselho Diretivo de duas das escolas e disse-lhe: olha, eu sou o mandatário, além de candidato independente, sou também o mandatário da lista. Sou mandatário da lista do Partido da Terra, preciso de pessoas que queiram ir para as mesas de voto, por favor divulguem esta mensagem aí na escola. Uma das coisas que nós dizemos em termos de sociedade e em qualquer área é que os jovens não participam. E tal, os jovens não querem nada com a política, os jovens não sei o quê. O que é que eu disse a essa senhora, a diretora do Conselho Diretivo? Olha, veja lá se tem alunos com 18 anos que queiram ir para as mesas de voto. E teve bom resultado? Sim, sim. Portanto, nas duas escolas vêm 6 ou 8 pessoas de cada uma dessas duas escolas, onde nós não tínhamos ninguém, e temos lá aquelas 8 pessoas. Um excelente exemplo do que se pode mobilizar a juventude e conseguir a participação. Eu fiz isso hoje, não tive que mudar as NUTs, não tive que fazer nada de transcendente. Isto agora temos que mudar a Constituição, ou temos que... Não é nada. Quer dizer, com as ferramentas de cidadania que nós temos aqui hoje em dia, com o envolvimento das associações, com o envolvimento, neste caso, das escolas, uma experiência profissional... Temos que terminar, mas pode concluir ainda essa uma experiência profissional que eu tenho tido muito positiva tenho sido tutor de vários alunos em estágios que acabam o curso profissional, e eu acolho aqueles estágios e eles acabam por aprender imenso, não é? Um aluno que vem de uma escola secundária e vai ali trabalhar para a Secretaria-Geral do Ambiente, ou vai trabalhar para o Sindicato da Agricultura, onde eu também exerço funções de dirigente, acaba por tomar contacto com outras coisas, acaba por se valorizar muito profissionalmente, e tive essa recompensa ainda ontem me ligaram a perguntar, num dos primeiros estagiários que acolhi na Secretaria-Geral do Ambiente, a pedirem-me referências desse miúdo. Eu fiquei contente e pronto, e realmente é uma pessoa válida, e é o Fábio, e que vai ser colocado. A minha última função, agora neste momento, que fui recrutado, foi para mentor do INA em liderança e Instituto Nacional de Administração. Portanto, eu continuo como funcionário da Secretaria-Geral do Ambiente, mas sou também mentor no âmbito deste programa do INA. E o que eu disse aos meus colegas que são também mentores desse programa do INA foi: eu gostava de ser o mentor aqui do Distrito de Setúbal, dar condições às pessoas, ajudar as pessoas a trabalharem em conjunto. Não falei de uma iniciativa... Pronto, mas nesse caso do INA que falou, conseguiu o papel que desejava e já está... Eu vou ser mentor de uma pessoa da administração pública. Pronto. A outra ideia que queria falar, se for muito rápido, eu há pouco, quando dei a oportunidade para destacar o que quisesse das propostas do Partido da Terra, era precisamente para essas coisas. Agora teríamos de terminar, mas pode dizer ainda. É logo aqui a minha primeira ideia da lista. A criação de um gabinete móvel nas juntas de freguesia. Ou seja, eu, como deputado, pretendo ter um gabinete móvel que funcione. Não sei a periodicidade que consigo fazer, mas seja uma vez por mês, uma vez por semana, em cada uma das juntas de freguesia do Distrito de Setúbal, porque é o Distrito de Setúbal que me pode eleger para a Assembleia. Eu gostava de ter este gabinete móvel para poder ouvir as pessoas. Para estar mais próximo. E mais próximo, sim. Muito obrigado. E existem as juntas de freguesia para fazer isto. O parceiro que eu quero para fazer isto é as juntas de freguesia, não é nada que não exista. Muito obrigado. Boa sorte. E obrigado também a si que acompanhou a entrevista. Voltamos em breve com outros candidatos.